Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Cefec. Agradecemos aqueles que já estão conosco e aqueles que estão chegando. Antes de iniciarmos a nossa live, queria dar os recadinhos da casa, que são, né, sempre de praxe. Então, avisar vocês, né, que o Cefec não parou, que a gente continua com todas as nossas atividades no formato online. Então, além dos grupos de estudo, né, temos grupos de jovens, temos evangelização, temos, eh, temos também atendimento fraterno. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato com a gente, também deixaremos aqui nos comentários maiores informações sobre. Temos também a nossa ação social, que acontece em cada 15 dias, e por isso que a gente sempre reforça o pedido das doações, sejam elas de alimento ou sejam elas no valor financeiro. Então, caso não possuam, né, não consigam ir até o Cefec para poder eh, entregar, né, as doações, nós aceitamos também depósitos, né? Então, o Cefec tem Pix e também essas informações a gente vai colocar nos comentários. É, então, antes de eu chamar aqui a expositora da noite, eu gostaria de fazer uma leitura de uma mensagem inicial do livro Pronto Socorro, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem de hoje é a mensagem paciência e esperança. Então, quem fala de paciência se refere à esperança. A visto disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro, a semente lançada à terra, depois, a flor na ramaria, em seguida, a formação da espiga e logo após o grão surgindo na espiga, assegurando a colheita. Não te retires da clama construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar. Todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. O fio d'água de uma nascente incorpora-se a outro, formando a fonte, e a fonte desce para o rio, que a depõe na grandeza do mar. O tronco suscetível de auxiliar ao homem na construção da própria moradia não se fez de um momento para o outro. O carvão é transformado em diamante no curso dos milênios, sob a ação constante dos agentes químicos do solo. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito, em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Então, com essa mensagem, né, de paciência e também de esperança da gente saber esperar, eu convido a Mari Chama para a exposição da noite com o tema de que mundo é a felicidade. De que mundo é a felicidade? Você se considera uma pessoa feliz? O que é a felicidade para você? Definir felicidade é uma coisa complicada. Para Aristóteles, a felicidade é a meta da nossa vida. De que meta estamos falando? Qual é a meta da sua vida? Você tem um? Ela está pautada em quê? Essas metas? Isso é uma coisa questionável. Para o filósofo Epicuro, a felicidade consiste em ter. Porque quem tem, pode.
Quem pode, compra. Quem compra, usufrui. Os seguidores de Epicuro se depararam com um problema. Quem tinha passou a sofrer o medo de perder o que tinha. E quanto mais eles tinham, mais queriam ter. Para a escola hedonista, a felicidade consiste em ser eternamente jovem, bonito, sensual. Mas isso é possível por um breve tempo, porque todos nós envelhecemos. Para Diógenes, não devemos ter nada. E a história diz que ele deveria ter morado em um barril. Não sei, é a história. Mas será que não ter bens materiais traz felicidade? Será que a felicidade é a ausência de problemas? Ter tudo o que se quer? Eu li certa feita que uma habilidade fundamental que nos ajudaria a sermos felizes é a capacidade de lidar com improvisos. Às vezes, nós temos tudo tão certinho na nossa vida, tudo tão ajeitado, tudo tão enquadradinho, e de repente as coisas saem do eixo. Quando nós estamos abertos ao improviso, ao acaso, com certeza nós iremos nos abalar com o problema surgido, mas nós conseguiremos nos equilibrar mais rapidamente. E uma vez equilibrados, estaremos mais felizes porque nós podemos ver as coisas com mais clareza. Não sei. Eu li também que a felicidade é um termo genérico para definir experiências variadas. E é verdade, né? Porque a felicidade ela não é única, ela não está presa em uma coisa só. Porque o que pode trazer felicidade para mim não necessariamente trará para você e vice-versa. Todos nós, ou a maioria de nós, temos o péssimo hábito de colocar a nossa felicidade em um mundo transitório. Espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela diz que a felicidade para nós está em uma condicional. Por exemplo, isso eu ouvi de Divaldo em uma palestra. Ele diz assim: para o desempregado, a felicidade será arrumar um emprego. E quando ele consegue um emprego, ele está feliz. Mas, passado alguns meses, ele percebe que o seu salário não dá para custear as despesas das coisas que ele precisa, e aí a felicidade já foi embora. Ele diz também que a felicidade é ter casa própria. Com sacrifício, compramos a casa, nos sentimos felizes, mas passado um tempo, aquela casa já não serve mais. Ou ela é muito pequena, ou ela é muito grande, o bairro não é o que se esperava. Pronto, lá se foi a felicidade. Mas também a felicidade pode ser encontrar um amor. Consegue-se esse amor, fica feliz e com o passar do tempo descobre que o outro ser não era assim tão amorável. E aí a felicidade passa a tentar se livrar desse amor. Então tá complicado, né? De que mundo é essa felicidade que nós estamos almejando? Livro dos Espíritos, capítulo 5, item 20, a felicidade não é deste mundo. E nós lemos o seguinte: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais de felicidade. Digo mais, nem mesmo reunida todas essas três condições, né? No caso, a riqueza, o poder e a juventude, que são condições desejadas.
porquanto incessantemente se ouve, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Opa! Então quer dizer que a felicidade não pertence ao mundo chamado Terra? Não pertence, então, ao nosso planeta? Nós vivemos em um planeta atrasado na escala evolutiva dos planetas. Quando nós vemos as notícias na TV, infelizmente, só vemos desgraça, roubalheira, vulgaridade, sexo. A TV só mostra sensacionalismo. Realmente parece que não tem jeito e realmente parece que a felicidade não pertence ao planeta Terra. Livro dos Espíritos, questão 784. Bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, o homem, em vez de avançar, caminha aos recuos? Kardec pergunta aos espíritos. E às vezes a gente tem essa impressão mesmo, né? Que as coisas estão piorando. E os espíritos respondem: engana-te, observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Vejam que interessante e também verdadeiro. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso. Uma boa parte de nós só aprende com sofrimento. Tanto isso é verdade, que nós costumamos dizer para as nossas leis aqui, as leis humanas, que para que elas funcionem é preciso mexer no bolso. Por que é preciso mexer no bolso para as coisas mudar? É como um formigueiro. Se ninguém mexer, aparenta calma. O seu interior está fervendo, mas o lado de fora está numa tranquilidade. E assim acontece conosco. É preciso mexer, é preciso limpar a sujeira. Vai haver revolta, sem sombra de dúvida, às vezes até violência, mas tudo está em conformidade com o mundo em que vivemos. E o Evangelho, ele continua, ele diz: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Opa! Então, tem jeito ainda. Raul Teixeira, no livro Vida e Valores, ele diz que a felicidade é deste mundo. Ele diz: quem é que não deseja ser feliz? Todo mundo deseja felicidade. O que acontece é que a nossa sociedade provém de algumas culturas ancestrais que estabeleciam que Deus gosta dos que sofrem. Parece que nós somos fadados ao sofrimento. Nós somos filhos do grande autor do universo. Somos herdeiros das constelações. Somos herdeiros das estrelas. Somos herdeiros dos mundos que giram na imensidão. Nosso dever é querer ser feliz, é buscar a felicidade. É dessa forma que existe felicidade e que pode e que deve ser desenvolvida e construída aqui na Terra. E o Livro dos Espíritos confirma essa informação do Raul Teixeira, na questão 791, que diz que o homem será feliz quando a humanidade estiver transformada e que o homem
é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Aquele que se acha bem compenetrado do seu futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como uma parada momentânea em péssima hospedaria. Quando vemos o Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, vemos que a dor e o sofrimento não é uma lei. O sofrimento, ele tem a função de ser instrumento que modifica as nossas estruturas internas. Quando Jesus diz: "Bem-aventurados os aflitos", ele não diz que há mérito em sofrer. O mérito está em como nós sofremos. Descobrimos então que a dor pode nos levar a desenvolver a resignação e a empatia. Vemos que o nosso sofrimento pode nos ensinar a desenvolver ferramentas que nos capacitam a lidar com improvisos. Eu digo pode, porque não significa que isso vá acontecer. Porque nós temos o livre-arbítrio. E uma parte de nós usa esse livre-arbítrio para se revoltar. Então, não é porque nós sofremos que nós estamos evoluindo ou que está dando tudo certo. E aí nós encontramos pessoas e povos que quanto mais sofre, mais se revolta e mais se vinga. Então, Deus não quer o sofrimento. O sofrimento é apenas uma estratégia de aprendizado. E não tem que ser para todo mundo. Como eu disse lá atrás, existe livre-arbítrio. Procuremos, então, desenvolver a capacidade de lidar com improvisos, porque a nossa vida, por mais que nós procuremos traçar um caminho, nós não vamos muito longe naquele caminho. É preciso improvisar. E esse improviso não significa por acaso. O acaso. Não. Isso que eu estou falando é didático. É uma questão didática. Devemos ver todos os nossos problemas como aprendizado. E até esse improviso não é uma loucura da cabeça, mas é saber lidar com as coisas no momento em que elas se apresentam e da forma que elas se apresentam. Vou dar um exemplo. Uma doença que nos coloque na cama por um bom tempo é uma desgraça. É um motivo de muita infelicidade. Mas ela está nos dando a chance de aprendermos a confiar no outro, porque alguém vai ter que vir cuidar de nós. Ela está nos ensinando a nos colocar na dependência do outro, porque normalmente a gente não gosta de depender dos outros. Mas é preciso aprender. É preciso rever conceitos. Outro caso são aqueles, por exemplo, em que nós escapamos da morte, de um acidente, uma doença, e é muito comum a gente ouvir dizer a essas pessoas que passaram por essa dificuldade, dizer, nossa, eu nasci de novo, ou o fulano nasceu de novo. Isso poderá ser motivo de muita felicidade, se nós soubermos aproveitar a chance desse nascer de novo. Mas também pode ser de muita infelicidade, se nós deixarmos a oportunidade de crescer. Porque algumas pessoas, depois de, teoricamente, nascer de novo, ela quer aproveitar toda a vida. É o que está acontecendo em algumas coisas que a gente ouve agora nessa pandemia. Eu tenho ouvido as pessoas dizer assim, precisamos rever a vida. É isso que essa reclusão em casa está nos dizendo. Mas sabe o que eu tenho ouvido também? De algumas pessoas? Nossa, eu vou aproveitar tudo assim que a pandemia passar. Vou aproveitar, viver a vida, porque eu não sei quando eu vou morrer.
Será que é isso que a pandemia está nos trazendo? Ou será que terão que vir muitas pandemias até o momento em que nós vamos sofrer tanto e dizer: não, peraí, precisamos rever isso. Precisamos pensar que nós estamos na Terra só por uma temporada. Procuremos viver a vida da melhor forma possível. Ela não será difícil se nós aprendermos a levá-la de forma leve. Levar a vida com leveza não quer dizer com leviandade. Não é isso, não. Mas é não dificultar aquilo que não precisa ser dificultado. É preciso ter leveza na vida, senão nós adoecemos, criamos inimizades, perdemos amigos. E eu pergunto novamente, de que mundo é a felicidade que nós almejamos? Vamos continuar com o Evangelho. Lá no Evangelho ele diz: consequentemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que, algures, que em algum lugar, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado, ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou em vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Puxa vida, lendo isso, parece que Deus não é justo, né? Porque ele criou moradas onde os espíritos, mesmo numa carne, né? Mesmo num corpo físico igual ao nosso, pode ser feliz. E para nós aqui isso não parece ser possível. Mas ele deixa claro que nós podemos ir para essas moradas quando os nossos esforços e as nossas tendências assim permitirmos e nós quisermos. E fechando o pensamento desse trecho do Evangelho, ele diz, em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera que aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da sua experiência é uma série de amarguras e de decepções. Ele termina com um belo puxão de orelha, né? Dizendo que homem ajuizado é uma raridade, que o fato de não sermos ponderados não nos permite ser felizes, porque nós colocamos a nossa felicidade em coisas fugazes, que temos poucos dias de realizações após atingirmos o objetivo traçado, sendo todo o tempo restante de amarguras e decepções. Por que será que a gente aproveita tão pouco da felicidade que nós planejamos tanto? Porque às vezes esse planejamento não é assim tão moral. Às vezes, para nós atingirmos a felicidade ilusória, a gente meio que passa por cima dos outros. Realmente a felicidade não é deste mundo de expectativa, onde colocamos em algo ou em alguém fora de nós o objeto dessa felicidade.
Todas as vezes que a felicidade está projetada em algo a ser alcançado, ela não é deste mundo. E devemos nos perguntar: de que mundo é a felicidade que nós almejamos? O Evangelho disse que há moradas mais favorecidas. E Jesus nos garantiu isso. Está lá em João 4, 11, 1 a 3. E ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para preparar o lugar. Depois que eu tenha ido e que vos houverdes preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai. Disse também que o seu reino não é desse mundo. Qual é o mundo de Jesus? Qual é o reino de Jesus? Será que o mundo da nossa felicidade pertencerá ao mesmo reino de Jesus? Uma dessas moradas que Jesus falou está dentro de nós. Jesus veio e esteve entre nós, deixou seu legado, voltou para as esferas de luz, onde aguarda a todos nós. Mas enquanto estamos a caminho, ele também não nos deixou. Ele disse que nós somos filhos de Deus. Portanto, sabemos que o sentido da felicidade existe e está dentro de nós. A dificuldade está em saber como acessá-la, onde buscá-la. Pior ainda, temos a dificuldade em reconhecer que nós já temos a felicidade. E na maioria gigante das vezes, só nos damos conta disso quando a perdemos. E é comum dizermos: eu era feliz e não sabia. Apesar de toda essa loucura que nós vivemos, é possível encontrar a felicidade relativa ao nosso tamanho. Podemos começar com um ensino de Paulo. Está lá em Tessalonicenses. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça. Quando você vê a graça de Deus em tudo, a felicidade, por menor que seja, ela começa a se instalar. Joana diz que o sentimento de gratidão surge como a mais elevada expressão de amadurecimento psicológico do indivíduo. Quando nós damos graça por tudo, o quadro das coisas à nossa volta muda de cor. Vamos procurar encarar a vida com mais alegria. Dificuldade e problema, todos nós temos. A alegria é um patrimônio que se adquire. A alegria torna a vida leve, tira a sisudez. Como eu disse anteriormente, não significa levar a vida com leviandade, com irresponsabilidade, não é isso não. Mas é levar com leveza. De bom humor ou de mau humor, o problema existe para todos nós. O que difere é que com humor nós adoecemos menos. Tem um livro que não tem nada a ver com o espiritismo, ele chama Sem Segredo das Pessoas Felizes. O autor dele é David Neville. Ele é psicólogo e ele diz assim: costumamos achar que as pessoas felizes ou infelizes já nascem feitas, mas não é assim. Tanto as pessoas felizes quanto as infelizes fazem coisas que criam e reforçam o seu estado de espírito. As pessoas felizes permitem-se ser felizes. As pessoas infelizes continuam a fazer coisas que aborrecem, que prejudicam e contribuem para a sua infelicidade. Nós somos aquilo que nós pensamos. Se o meu pensamento é de infelicidade,
Tudo à minha volta é infelicidade. Se eu sou uma pessoa feliz, tudo à minha volta é felicidade. Mas não é essa felicidade de ficar rindo, de ficar só fazendo piada. Não é isso. É de ter fé que amanhã vai ser melhor. Sócrates diz que para termos a felicidade, precisamos ter 3 valores morais: consciência tranquila, coração pacificado e caráter reto. Divaldo Pereira Franco diz que precisamos amar a vida e não as coisas da vida. Evitar dependências emocionais perturbadoras. Evitar os vícios morais, sabe? A fofoca, a maledicência, a inveja, rancor e tantos outros vícios que nós temos. E cultivar a raiva. Divaldo diz que existem pessoas que cultivam raiva. Já pensou que coisa triste? Nós precisamos cuidar da raiva. Porque nós temos direito a ter raiva, sabe? A gente escuta também, principalmente no meio espírita, ai, você não pode ter raiva, você é espírita. Mas antes de ser espírita, nós somos seres em evolução. Nós podemos ter raiva, sim. E nós precisamos, inclusive, reconhecer que nós estamos com raiva. Só que nós precisamos reconhecer que nós não somos a raiva. A raiva, ela vem porque, obviamente, aconteceu alguma coisa que nos desequilibrou. Nós devemos sentir, nós devemos nominar e logo em seguida começar a trabalhar para diluir essa raiva. Porque se nós não nominarmos, se nós não cuidarmos, nós de fato, de verdade, nós adoecemos. É dor de cabeça, é um problema estomacal. Ela faz mal. O não reconhecer faz mal e o cultivar faz mal. A fala de Divaldo é muito parecida com a de Sócrates. Cada um procura aquilo que fica mais fácil, aquilo que é mais importante. Sócrates disse: consciência tranquila, coração pacificado e caráter reto. Divaldo diz: amar a vida e não as coisas da vida. Divaldo diz, né, que nós não devemos amar as coisas. Niven diz: goste daquilo que você tem. As pessoas satisfeitas apreciam aquilo que tem na vida e não se preocupa em compará-la com o que os outros têm. Valorize o que você tem, em vez de lastimar-se pelo que não tem ou não se pode ter. Muito parecido com a fala de Divaldo. Ame a vida. Ame aquilo que você tem, não aquilo que você não tem e não aquilo que o outro tem. Divaldo diz que devemos cuidar da raiva. Niven diz: dê um tempo para adaptar-se às mudanças. Não espere sentir-se imediatamente à vontade depois de uma mudança ou uma nova situação. É necessário um certo tempo para ajustar-se. Se você aprender a ter paciência nesse processo de adaptação, as mudanças que fizer no futuro serão bem mais fáceis. Poucos de nós se sentem confortável com as mudanças que ocorrem na nossa vida. Por isso é preciso desenvolver a paciência. Espírito André Luiz, no livro Na Era do Espírito, capítulo 26,
ele nos dá algumas regras de felicidade. Ele diz assim: pense com a mente aberta. Devemos aprender a viver com a mente aberta, estarmos em constante aprendizado. Assim não nos tornamos os donos da verdade. Nossa, a coisa mais triste são as pessoas que elas são as donas da verdade. Não admite que elas estejam erradas e que os outros estão certos. Aqueles de nós que não lidamos com isso, vamos nos tornar idosos chatos, senhores da verdade. André Luiz diz: pense por si mesmo. Ouvir conselhos e críticas é muito importante. Lembre-se, nós não somos os donos da verdade. Mas é preciso lembrar também que o caminhar é nosso. Então eu vou ouvir o conselho de alguém, eu vou ouvir a crítica de alguém e eu vou analisar, eu vou refletir sobre. E a minha caminhada vai dar em cima dessa minha reflexão, não em cima do conselho e nem em cima da crítica. André Luiz diz: pense de modo construtivo. Evite usar palavras negativas. Isso já é uma reflexão em cima da fala do André. Não foi ele que falou isso. Mas vamos aproveitar, como eu coloquei lá atrás também, que nós somos muito essa energia do nosso pensamento. Vamos aproveitar, renovar o nosso vocabulário. Evite falar em negativo. Vou dar um exemplo. Evite falar, por exemplo, você vai pedir para alguém: olha, não me deixe esquecer de passar no mercado. Ao invés de usar uma negativa para um pedido, use de uma afirmativa. Diga: fulano, me ajuda a lembrar de passar no mercado? Parece bobo, né? O que tem eu dizer, não me deixe esquecer? Só que o nosso cérebro, ele não trabalha muito bem com negatividade. Então, quando você diz, não me deixe esquecer, ele já está, o cérebro, admitindo que eu vou esquecer. Coisas do cérebro. Aí você vai dizer, nossa, mas isso é bobo, isso não tem nada a ver. Existe uma coisa que nós não temos muito hábito de pensar. A energia das palavras. Elas têm muito poder. Tudo é temporário na nossa vida. As alegrias e as tristezas. Mas se nós pudermos passar bem pelas épocas complicadas da nossa vida, melhor para nós. Tudo na vida muda. Né? Chico Xavier já disse, isso está bem batido nesses nossos tempos de pandemia, onde a mãe de Jesus disse: meu filho, isso também passa. E a verdade, tudo passa. As coisas boas e as coisas ruins. Mas por que eu tenho que passar pelas coisas ruins? Veja, é a opção, é o livre-arbítrio, é a escolha. Por que eu tenho que passar mal, se eu posso passar bem? A felicidade, ela não é utopia. Ela não é filosófica. E ela não pertence totalmente a este mundo em que vivemos. A este mundo de ilusão. A felicidade, ela existe. E ela pertence ao mundo da nossa paz. E ela começa aqui, neste planeta. Nessa presente vida em que nós estamos, em meio ao caos dos nossos sentimentos. E eu vou fechar com a fala de André Luiz no livro Na Era do Espírito. Criar alegria e segurança nos outros é aumentar o nosso rendimento de paz e felicidade. Essa não é apenas uma recomendação moral,
é uma lei científica, porque a vida humana é psíquica e não material. Vivemos num oceano de vibrações psíquicas, em permanente permuta com as outras pessoas. Se pensamos no mal, atraímos vibrações más. Se pensamos no bem, atraímos boas vibrações. E se fazemos o bem, criamos um potencial de bondade, paz e felicidade ao nosso redor, beneficiando também aos outros. É evidente que não podemos mudar o mundo por nós mesmos, nem podemos fazermos anjos de um momento para o outro. Temos o nosso passado negativo, mas o presente nos oferece a oportunidade de criar um futuro positivo. Que sejamos nós a paz que queremos para o mundo. E quando essa paz se fizer em nós, é ali que está a felicidade. Sejamos felizes hoje, o melhor que pudermos ser. Obrigado pela companhia e fiquemos em paz. Que assim seja. Obrigada, Mari, mais uma vez pelas palavras. A Mari que sempre está aqui colaborando com a gente, trabalhadora da FEP, né? E a gente também relembra que a importância da divulgação da doutrina. Então, se estamos aqui toda terça-feira, né, trazendo mensagens para todos os trabalhadores e participantes do Cefec, que possamos compartilhar com os nossos familiares, com os nossos amigos, né, que a gente possa colocar no grupo de WhatsApp, né, de todos que a gente conhece, mandar para aquele amigo que a gente acha que vai gostar da mensagem, compartilhar, né? Porque se o Cefec está passando essa mensagem, né, que a gente possa colaborar e um pouquinho que a gente faz já pode alcançar pessoas, né, que estavam precisando da mensagem. Então, agradecemos mais uma vez pela Mari, né, pela exposição da noite, e agradecemos também a presença de todos aqueles que vieram, né, que comentaram no chat, porque a gente sempre agradece, né, a participação e a boa vontade de todos. Então, o Cefec deseja uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem.